No coração de Lisboa, sob o sol implacável de um verão que queimava as pedras das calçadas, João atirou o anel de noivado no Tejo, vendo-o afundar como seus sonhos desfeitos. O gesto veio como um soco no estômago, uma mensagem anônima no celular de sua noiva, revelando fotos íntimas dele com outro homem. A família, conservadora e católica devota, explodiu em fúria, expulsando-o de casa sem uma palavra de adeus, deixando-o na rua com nada além de uma mochila e um coração despedaçado. João vagava pelas ruas estreitas do bairro Alto, o peso da traição sufocando cada respiração. Ele havia conhecido Miguel há 2 anos, em uma festa universitária na Universidade de Lisboa. Miguel era o oposto dele, extrovertido, filho de uma família liberal de Porto, assumidamente gay e orgulhoso. João, por outro lado, cresceu em uma casa onde o pai, um militar reformado, pregava valores tradicionais, e a mãe, devota à igreja, via a homossexualidade como um pecado imperdoável. Ele lutava contra si mesmo todos os dias, escondendo sua atração por homens atrás de um noivado falso com Ana, uma amiga de infância que aceitara o papel para encobrir sua verdade. Mas Miguel mudou tudo. Seus encontros clandestinos começaram inocentes, com conversas sobre literatura e política, mas evoluíram para uma paixão avassaladora. João se sentia vivo pela primeira vez, mas o medo o consumia. E se minha família descobrir, repetia ele, sussurrando no escuro do quarto alugado onde se encontravam. Miguel, paciente no início, pressionava por mais. Você precisa ser honesto consigo mesmo, João. Essa vida dupla vai te destruir. Mas João hesitava, preso entre o amor e o dever familiar. Naquela noite fatídica, após a expulsão, João ligou para Miguel, a voz tremendo. Eles sabem. Tudo acabou. Miguel, do outro lado da linha, ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Venha para cá. Eu cuido de você. João correu para o apartamento de Miguel em Alfama, onde foi recebido com um abraço apertado. Mas enquanto chorava nos braços do amante, uma dúvida surgiu: seria Miguel o responsável pela mensagem anônima? Ele havia ameaçado expor tudo se João não assumisse a relação. O pensamento o gelou, mas ele o empurrou para o fundo da mente, precisando de refúgio. Os dias seguintes foram um turbilhão. João, sem emprego fixo, ele era estudante de Direito, dependendo da mesada familiar, começou a procurar trabalho em cafés e bares. Miguel o ajudava, mas a tensão crescia. Você tem que confrontar sua família, insistia Miguel. João balançava a cabeça, aterrorizado. Ele via os olhares julgadores nas ruas, ouvia os sussurros sobre esses desviados em conversas casuais. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais com o casamento gay aprovado anos antes, ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em círculos conservadores. Uma tarde, enquanto servia cafés em um pequeno estabelecimento no Chiado, João recebeu uma ligação da mãe. Volte para casa, filho. Seu pai está furioso, mas podemos arrumar isso. Vá à igreja, confesse-se. As palavras o dilaceraram. Ele queria obedecer, voltar à segurança da negação, mas o amor por Miguel o ancorava. Não posso, mãe. Eu sou assim. O clique do telefone desligando ecoou como uma sentença de morte. Miguel, ao saber, explodiu: veja. Eles nunca vão aceitar. Você precisa escolher, eu ou eles. João sentiu o chão se abrir. Ele amava Miguel, mas a família era sua raiz. Naquela noite, eles discutiram feio. Palavras cortantes voaram, acusações de covardia, de manipulação. João saiu batendo a porta, vagando pelas colinas de Lisboa, questionando cada decisão. Porque ele havia se permitido amar. O preço era alto demais. De volta ao apartamento, Miguel o esperava com olhos vermelhos. Desculpe, amor. Eu só quero o melhor para nós. Eles se reconciliaram em um abraço, mas uma semente de desconfiança brotava em João. Ele começou a notar coisas: Miguel checando o celular escondido, saídas misteriosas à noite. Seria paranoia? Ou algo mais? A pressão social pesava, amigos em comum comentavam sobre o escândalo da família de João, e ele se sentia exposto, vulnerável. Enquanto isso, Ana, a ex-noiva, ligou pedindo para conversar. Eles se encontraram em um banco no mirador da Senhora do Monte. Eu sinto muito, João. Mas você precisa ser forte.
Ela revelou que suspeitava de Miguel. Ele me perguntou sobre você semanas antes da mensagem. Cuidado. O coração de João acelerou. Traição. Ele confrontaria Miguel, mas o medo de perder tudo o paralisava. A noite caiu sobre Lisboa, e João, sozinho no miradouro, chorou pela primeira vez em anos, as luzes da cidade borradas pelas lágrimas. A desconfiança crescia como uma sombra sobre o relacionamento de João e Miguel. Dias após a conversa com Ana, João encontrou um e-mail no laptop de Miguel, aberto por acidente, uma mensagem enviada para um endereço anónimo, com as fotos que haviam destruído sua vida. O choque foi visceral. Ele confrontou Miguel naquela mesma noite, no apartamento iluminado pelas luzes da rua. Foi você. Você me expôs. Miguel negou veementemente, olhos arregalados, não. Eu jamais faria isso. Deve ser um mal-entendido. Mas João via a hesitação, o suor na testa. A discussão escalou, com Miguel admitindo que havia tirado as fotos, mas jurando que alguém as roubara. João saiu novamente, buscando refúgio em um bar lotado no cais do Sodré. Ali, entre copos de ginginha e conversas altas, ele conheceu Tiago, um homem mais velho, gay assumido e ativista pelos direitos LGBT em Portugal. Tiago ouviu sua história, oferecendo conselhos: você não pode viver na mentira. Mas também não deixe que o amor te cegue para a verdade. João passou a noite conversando, sentindo uma conexão inesperada. Tiago falava de suas próprias lutas, rejeição familiar, protestos em Lisboa contra a homofobia residual. A sociedade mudou, mas as mentes demoram. De volta ao apartamento, Miguel o esperava ansioso. Onde você esteve? Eu estava preocupado. João mentiu, dizendo que passeara sozinho. Mas a mentira pesava, e quando sua vida dupla anterior? Nos dias seguintes, ele se encontrou secretamente com Tiago, buscando orientação. Tiago o incentivava a se assumir publicamente, talvez através de um grupo de apoio. Você precisa enfrentar o preconceito de frente. João hesitava, temendo mais rejeição. Enquanto isso, a família de João tentava reconciliação. O pai ligou, voz grave: venha para casa, rapaz. Vamos esquecer isso. Case com Ana, volta ao normal. As palavras o tentavam, a segurança da heteronormatividade chamava. Mas Miguel, sentindo a distância, pressionava: não volte para eles. Fique comigo. João se sentia dilacerado, preso em um triângulo de lealdades: família, amor e identidade. Uma noite, em um jantar romântico que Miguel preparou, tentando reconquistar a confiança, João explodiu: eu sei das fotos. Pare de mentir. Miguel, encurralado, confessou: eu a enviei, sim. Mas foi para te ajudar. Você nunca tomaria a decisão sozinho. A traição cortou fundo. João sentiu o mundo desabar. O homem que amava o havia exposto deliberadamente, justificando como por amor. Ele saiu correndo, lágrimas escorrendo, correndo pelas ruas íngremes de Alfama. Refugiando-se no apartamento de Tiago, que o acolheu sem perguntas, João passou a noite em choque. Tiago o consolou: às vezes, o amor nos cega para as manipulações. Pela manhã, João decidiu: confrontaria a família. Ele marcou um encontro no café da família em Belém. O pai e a mãe o esperavam, rostos tensos. Filho, isso é uma fase. A igreja pode ajudar. João, com voz firme pela primeira vez, rebateu: não é fase. É quem eu sou. O pai se levantou, furioso: então você não é mais meu filho. A mãe chorou, mas não interveio. João saiu, o coração em pedaços, mas uma liberdade nova surgindo. Miguel, ao descobrir onde João estava, apareceu na porta de Tiago. João, por favor, me perdoe. Eu errei, mas te amo. A cena foi caótica, Tiago defendendo João, Miguel suplicando. João, entre os dois, escolheu sair sozinho, precisando de espaço. Ele vagou por Lisboa, refletindo sobre as escolhas: trair a si mesmo pela família, ou enfrentar o mundo. A sociedade portuguesa, com suas festas de Santo António e tradições católicas, parecia um labirinto de expectativas. Nos dias que se seguiram, João encontrou emprego em uma ONG LGBT, graças a Tiago. Ali, ele ouvia histórias semelhantes:
jovens rejeitados, lutas por aceitação. Isso o fortalecia, mas o vazio de Miguel persistia. Ele bloqueou o número, mas sonhava com ele todas as noites. A pressão interna crescia, seria certo perdoar a traição? Ou era uma armadilha? Uma tarde, em uma manifestação no Rossio contra a discriminação, João viu Miguel de longe, segurando uma placa. Seus olhos se encontraram, e Miguel se aproximou. Eu mudei. Deixe-me provar. João hesitou, o coração acelerado. Aceitar significaria risco, rejeitar, solidão. Ele virou as costas, mas o dúvida o seguia. A manifestação no Rossio marcou um turning point para João. Ele se envolveu mais na ONG, tornando-se voluntário em sessões de apoio psicológico para jovens LGBT. Ali, ele compartilhava sua história, ajudando outros a navegarem pelos mesmos conflitos. Tiago se tornou um mentor, e uma amizade profunda floresceu, beirando o flerte. Você é forte, João. Não deixe o passado te definir. Mas João lutava com a atração, seria rebote. Ou algo real. Miguel, persistente, enviava mensagens através de amigos em comum. Eu me arrependo. Vamos conversar. João ignorava, focando no trabalho. Mas uma noite, em um evento da ONG em Sintra, Miguel apareceu inesperadamente. Eu vim pedir perdão publicamente. Diante de todos, ele admitiu sua manipulação. Eu forcei a mão dele por egoísmo. Os presentes murmuraram, alguns aplaudindo a coragem, outros condenando. João, humilhado, saiu furioso. Você não entende. Isso é sobre mim, não sobre você. A discussão continuou no jardim do Palácio da Pena, sob a lua cheia. Miguel chorou, eu perdi tudo por te amar errado. João sentiu pena, mas a raiva prevalecia. Você me custou minha família. Miguel rebateu, sua família te custou a si mesmo. As palavras ecoaram, forçando João a refletir sobre as culpas compartilhadas. Ele foi embora, deixando Miguel sozinho. De volta a Lisboa, João recebeu uma carta da mãe. Seu pai teve um infarto. Venha, por favor. O pânico o invadiu. Ele correu para o hospital em Coimbra, onde a família morava. O pai, fraco na cama, olhou para ele. Você veio. A mãe explicou. O estresse da situação contribuiu. João se sentiu culpado, sua escolha causara isso. Horas de conversa seguiram, com o pai admitindo rigidez. Eu fui criado assim. Mas te amo. Pela primeira vez, um vislumbre de aceitação. Mas a mãe pressionou, deixa essa vida. Pelo bem dele. João rebateu, não posso negar quem sou. Ele saiu do hospital conflitado, questionando se o amor familiar valia a supressão. Tiago, ao telefone, o apoiou, não ceda. Você merece ser inteiro. Miguel, sabendo do infarto através de redes sociais, ligou, precisa de mim. João, vulnerável, aceitou o encontro. Eles se viram no terreiro do Paço, à beira do Tejo. Miguel parecia mudado, mais humilde. Eu entrei em terapia. Entendo meu erro. João ouviu, o coração amolecendo. Eles passearam, relembrando bons momentos. Um beijo selou a reconciliação tentativa. Mas a dúvida persistia. Tiago, ao saber, confrontou João. Ele te manipulou antes. Por que dar outra chance? João defendeu. Todo mundo erra. A amizade com Tiago azedou, virando ciúme. Tiago admitiu sentimentos. Eu me apaixonei por você. João, surpreso, rejeitou. Você é um amigo. Nada mais. Tiago se afastou, deixando João isolado. A sociedade ao redor pesava. Notícias de ataques homofóbicos em Portugal o aterrorizavam. Ele via casais gays de mãos dadas, invejando a liberdade. Com Miguel, eles tentavam reconstruir, mas fantasmas do passado assombravam. Uma discussão sobre família escalou. Miguel queria que João cortasse laços definitivos. Eles te machucam. João rebateu, são minha família. O clímax veio em uma visita ao pai convalescente. Miguel insistiu em ir junto. No hospital, o pai explodiu ao vê-los, saia daqui com esse homem.
João defendeu Miguel, mas o pai deserdou-o verbalmente. A mãe chorou. Escolha, João. Ele escolheu Miguel, saindo de cabeça erguida, mas o preço era a perda total da família. A perda da família deixou João em um vazio profundo. Ele e Miguel moravam juntos agora, em um pequeno apartamento em Graça, tentando construir uma vida nova. Mas o ressentimento borbulhava. João culpava Miguel pelo infarto do pai, mesmo sabendo que era irracional. Se você não tivesse enviado aquelas fotos. Miguel respondia, se você tivesse assumido antes. As brigas se tornavam frequentes, erudindo o amor. No trabalho na ONG, João se destacava, organizando workshops sobre saúde mental LGBT. Ali, ele conheceu Luís, um jovem de 18 anos, expulso de casa por ser gay. A história de Luís ecoava a sua, e João se tornou seu mentor. Você sobreviverá. Encontre sua comunidade. Mas ajudar Luís o fazia questionar suas escolhas. Era Miguel a comunidade certa? Tiago reapareceu em um evento, pedindo desculpas pelo ciúme. Fico feliz que você esteja bem. Eles reconstruíram a amizade, platônica agora. Tiago revelou, estou namorando alguém. Mas se precisar, estou aqui. João sentiu alívio, mas inveja da estabilidade de Tiago. Uma noite, Miguel confessou mais, antes de dispor, eu estava com ciúmes de Ana. Achei que você voltaria para ela. A revelação chocou João, a traição fora por insegurança, não por ajuda. Ele se sentiu usado, questionando o amor. Você me ama ou me controla? Miguel jurou mudança, mas João precisava de espaço. Ele foi para um retiro LGBT em Cascais, organizado pela ONG. Lá, em Praias Ventosas, ele refletiu sobre Mountain Moraes, era certo priorizar o amor sobre a família. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e tradição, espelhava seu dilema. Conversas com outros participantes o iluminaram, histórias de reconciliação, de perdas permanentes. Um palestrante falou de escolhas éticas, às vezes, a verdade custa caro, mas a mentira custa a alma. De volta, João confrontou Miguel, precisamos de terapia juntos. Miguel aceitou, e sessões começaram. O terapeuta desvendava padrões, o controle de Miguel, a passividade de João. Progresso lento, mas promissor. Porém, uma ligação da mãe abalou tudo, seu pai piorou. Ele quer te ver. João foi sozinho, encontrando o pai arrependido, eu errei. Aceito você como é. Lágrimas fluíram, reconciliação parcial. A mãe, relutante, concordou em tentar. Miguel, ao saber, reagiu mal, eles vão te puxar de volta. João defendeu, eu posso ter ambos. A tensão culminou em uma briga épica, Miguel acusou João de fraqueza, João de manipulação. Miguel saiu, batendo a porta. Horas depois, uma mensagem, acabou. Não aguento mais. João, devastado, chorou sozinho, questionando se o amor valia tanta dor. Ele procurou Tiago, que o consolou, talvez seja melhor assim. Mas João sentia falta de Miguel. Dias de solidão seguiram, com João imerso no trabalho. Luís, seu pupilo, progredia, inspirando-o. Uma manifestação em Porto contra uma lei conservadora o levou a viajar, onde viu Miguel de longe, protestando. Seus olhos se encontraram novamente, mas nenhum se aproximou. De volta a Lisboa, João recebeu uma proposta de emprego em uma ONG maior, em Braga. Aceitar significaria mudança, nova vida. Ele hesitou, pesando lealdades. A família, agora em contato esporádico, o encorajava, vá, filho. Seja feliz. Mas o fantasma de Miguel o assombrava. A proposta de Braga forçou João a uma encruzilhada. Ele aceitou, mudando-se para o norte, deixando Lisboa e suas memórias. Em Braga, com sua catedral imponente e tradições católicas fortes, ele se sentiu um estranho novamente. O novo trabalho envolvia a advocacia em escolas, combatendo o bullying homofóbico. Ali, ele floresceu, mas a solidão noturna o consumia. Cartas da família chegavam, o pai melhorando, a mãe pedindo visitas. Ele foi em um fim de semana, encontrando aceitação gradual. Traga alguém especial da próxima vez, disse o pai, surpreendendo-o.
João sorriu, mas o vazio persistia. Miguel. Ele havia sumido das redes, rumores diziam que viajava pela Europa. Em uma conferência em Porto, João reencontrou Miguel inesperadamente. Ele estava com um novo parceiro, Siming feliz. Oi, João. Como vai? O encontro foi tenso, com Miguel admitindo: eu aprendi com nossos erros. João sentiu ciúmes, mas alívio. Eu também. Eles conversaram longamente, fechando ciclos. Miguel revelou: eu te amei de verdade, mas errado. João perdoou, liberando o ressentimento. De volta a Braga, João começou a namorar Pedro, um professor local, gay assumido e calmo. Pedro era o oposto de Miguel, paciente, sem dramas. Eles construíam devagar, respeitando passados. Mas João lutava com traumas, pesadelos de traição, medo de compromisso. Pedro o apoiava: vamos devagar. A família conheceu Pedro em uma visita. O pai, ainda rígido, tentou: ele parece bom rapaz. A mãe cozinhou um banquete, sinal de esforço. João se sentiu completo pela primeira vez, mas questionava: era isso felicidade, ou conformismo? A sociedade em Braga era mais conservadora que Lisboa, com olhares julgadores em público. Ele e Pedro enfrentavam microagressões, fortalecendo o laço. Uma crise veio quando Luís, agora em Lisboa, ligou em pânico, fora atacado em uma saída noturna. João correu para lá, ajudando no hospital. O incidente reviveu medos, a homofobia persistente em Portugal, apesar das leis. Ele testemunhou no tribunal, enfrentando o agressor. A vitória foi amarga, destacando custos sociais. Miguel, sabendo pelo noticiário, contatou: fico orgulhoso de você. João respondeu educadamente, mas fechou a porta. Com Pedro, ele discutia futuro, casamento, adoção. Sonhos outrora impossíveis. Mas dúvidas éticas surgiam: era certo impor sua identidade à família tradicional. Em uma viagem a Lisboa, visitando velhos lugares, João refletiu sobre o caminho. Do Miradouro, viu a cidade que o moldara. Ele havia pago caro, perda, dor, mas ganhado autenticidade. Pedro o esperava, e juntos, eles planejavam o próximo passo. Anos se passaram, e João, agora em seus 30 anos, olhava para trás com uma mistura de orgulho e melancolia. Casado com Pedro, eles adotaram uma criança, navegando burocracias portuguesas. A família, reconciliada plenamente, visitava em feriados. O pai, envelhecido, brincava com o neto: a vida ensina. A mãe, devota ainda, rezava por eles em silêncio. No trabalho, João liderava a ONG em Braga, influenciando políticas nacionais. Ele falava em palestras sobre sua jornada, da negação à aceitação, destacando custos emocionais. Cada escolha tem um preço. Mas a verdade liberta. Audiências aplaudiam, mas ele sabia das cicatrizes. Miguel reapareceu em uma conferência, sozinho agora. Você venceu, João. Eles conversaram como velhos amigos, sem amargura. Miguel admitira erros em um livro autobiográfico, inspirando outros. João leu, vendo paralelos: ambos pagaram por decisões questionáveis. Mas sombras persistiam. Em noites quietas, João questionava: e se tivesse escolhido a família primeiro? Teria sido mais feliz na mentira? Pedro o ancorava: você é quem é. A sociedade evoluía, casamentos gays comuns, mas preconceitos em bolsões rurais. João lutava por mudança, mas cansava. Um dia, em uma visita ao Tejo, onde tudo começou, ele jogou uma flor no rio, simbolizando fechamento. Lágrimas vieram, não de dor, mas de gratidão. Ele vira o invisível, sua própria força. A jornada de João levanta uma questão: em um mundo de pressões sociais e morais conflitantes, é sempre certo priorizar a autenticidade individual sobre os laços familiares tradicionais, ou há momentos em que o sacrifício pessoal pelo bem coletivo é a escolha ética mais nobre?